Vamos abrir a Bíblia Sagrada, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13, eu vou ler a partir do verso 31. Você achou? Diga amém. Assim diz o Senhor para nós essa noite. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves dos céus venham aninhar-se nos seus ramos. Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, estamos aqui nessa noite para ouvir a Tua palavra. Quem pode nos revelar as parábolas, senão aquele que tem todo o conhecimento e sabedoria? Por isso, Pai, eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente, e eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, toma o teu lugar aqui nesse altar, palestra os nossos corações e nos edifica nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Glória a Deus. Jesus começa a discursar com os seus discípulos numa linguagem diferenciada. Os próprios discípulos foram pegos de surpresa, quando de repente Jesus começa uma narrativa contando a eles histórias. E histórias que refletem o cotidiano, comuns, talvez não para nós. É difícil eu ver, como no texto lido que vai ser estudado, uma semente de grão de mostarda. Eu nunca tinha visto na minha vida, fui ver agora depois de burra velha. Mas para eles uma prática muito comum, uma semente, uma árvore muito rica na Palestina, em tudo que é lugar se tem mostarda. Então ele estava falando algo que era comum para eles. E aí os discípulos começam a perceber que essa linguagem tinha uma conotação diferenciada. Essa linguagem chamava atenção para os detalhes. Deixa eu começar a pregar para você nessa noite, em nome de Jesus. As parábolas não é historinha de criança, que a gente lê e diz assim: Jesus tentou simplificar para que eles entendessem. Não é verdade. Porque ele disse assim: aos outros Deus não lhes deu entendimento sobre elas. Então, o que ele está querendo dizer? Não era para os de fora compreenderem, ele queria que só os seus entendessem o conteúdo e a revelação. Então as parábolas nunca foram historinhas para a gente contar para criança, tem segredo embutido nelas, que Jesus quer compartilhar com aqueles que têm aliança com Ele. Quem aqui tem aliança com o Senhor? Então deixa eu começar explicando a você o motivo, de eu ter escolhido esse nome. Está lá, no mesmo capítulo 13, no versículo 9, que ele termina a primeira parábola que ele conta, que é a parábola do semeador, que era para eu fazer hoje, mas diácono Mateus me roubou a mensagem no domingo, Então eu estou começando da segunda por causa dele. E aí a Bíblia diz, a primeira mensagem em parábola que ele prega era do semeador. E ele termina essa primeira mensagem dizendo, versículo 9, lê comigo junto aí. Quem tem ouvidos, está entre parênteses, para ouvir, ouça. Não faz sentido para mim eu dizer para você: quem tem boca para comer, coma. Quem tem olho para ver, veja.
Ora, se você tem olho, é para fazer o quê? Para ver. Se você tem boca, é para quê? Para comer. Não faz sentido ele dizer, quem tem ouvido para ouvir, alguém aqui tem ouvido fictício? Que foi criado de forma de mentira? Só para compor o formato do seu rosto? Sim ou não? Não. Quando você foi feito e foi determinado que você tivesse 2 campos auriculares, 2 lugares para ouvir, ele foi implantado com um propósito. Esse é um lugar de capacitação de som. Isso aqui não foi colocado para você pendurar brinco ou óculos. Não. Ele criou os ouvidos para ouvir. Então, quando ele diz, quem tem ouvidos, ouça, não faz o menor sentido, porque ele está dizendo que existe realmente gente que pode ter ouvido e não ouve. E eu não estou falando de surdez. Eu estou falando de não ter a função pelo qual ele foi determinado e executado. Então, é óbvio que ele não estava falando de uma forma simples. Ele não estava falando a respeito de uma divisão de grupos de pessoas, que umas conseguem ouvir e outras têm ouvido só para enfeitar o rosto. O verbo shema em Israel, que é ouve, o termo mais forte é shema Israel, ouve Israel, também é traduzido como obediência, obedecer. Então, quando ele faz uma jogadinha de palavras, ele diz, quem tem ouvidos ouça, 3 palavras exatamente com o mesmo fundamento, que é ouvir, para nós fica sem sentido. Mas quando ele usa o mesmo verbo, com conotações diferentes, ele diz assim, quem tem ouvidos para obedecer, obedeça. Porque ele não estava falando de ouvir e ouvir qualquer coisa. Shema é ouvir com obediência. É receber a informação e operar em cima dela. Executar a informação. Não é simplesmente deixar passar linhas ou comandos e eles se perderem. Quem tem ouvidos para ouvir, ouve com obediência e opera sobre o que ouviu. Você está me entendendo? Diga-me. Não é o simples ouvir, não é o simples passou pelo meu pavilhão auditivo e eu ouvi e eu compreendi. Não. Ele está dizendo, discípulos, homens que caminham comigo, homens pelo qual eu quero revelar segredos, homens que precisam estar atentos porque eu quero mostrar o que vai acontecer. Homens que eu quero que precisem, que aprendam como que eu vou trabalhar sobre a vida das pessoas. Preste atenção, chegou o momento onde vocês precisam ouvir com obediência, para praticar a obediência. Quem tem ouvidos para obedecer, obedeça, é o significado dessa frase. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele está dizendo que existem coisas que ele precisa dizer, contar para mim e para você, que não pode passar apenas como um conto, que não pode passar apenas como uma história. Você precisa captar a mensagem e colocá-la em ação. Vira para esse irmão e está do seu lado e diga para ele, a partir de hoje, você vai parar de ouvir e não obedecer. Por quê, pastora? Porque quem ouve e não obedece tem ouvidos para não ouvir. Deu para entender? Quem ouve e não obedece tem ouvidos para não ouvir. Se ele te chamou de discípulo, ele te deu ouvido para ouvir. Se ele te chamou para caminhar mais perto, ele está dizendo para você, você tem ouvidos para ouvir. Porque os que não querem me ouvir não estão nem perto de mim. Os que não querem caminhar comigo nem se aproximam. Se você veio, se você saiu de casa, se você se deu o trabalho de vir, ele está dizendo, é porque eu sei que você tem ouvido para ouvir. E o que eu preciso determinar sobre a tua vida vai depender de um comportamento hoje.
E aí ele começa a narrar a parábola. Lê comigo, por favor. Jesus. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Então olha aqui para mim. Vou repetir rapidinho para a gente não fazer confusão. Todo termo das parábolas você vai ouvir falar sobre o reino. Porque Jesus quer falar sobre a conversa do propósito da vida dele. Ele quer dividir com os homens que o estão seguindo e o estão observando aquilo que ele veio para operar sobre a terra. Então o assunto principal das parábolas vai ser sempre o reino. E ele vai usar o que ele tem de proximidade para fazer os discípulos alcançarem na natureza, no natural, o que ele precisa revelar no espiritual. Porque toda a verdade é paralela. Como ela funciona na terra, age o mundo espiritual. Então ele sempre vai falar sobre o reino. Mas a Bíblia relata 2 tipos de reinos. Reino dos céus e reino de Deus. Não está falando da mesma coisa. O mesmo sistema operacional, dividido em ações bem distintas. Quando você vem para Jesus, quando você entrega a sua vida para Cristo, você ganha na sua mão uma caixinha de presente com uma chave e uma semente de mostarda. O que significa isso, pastor? Ele te faz participante do reino nas 2 seções, no reino de Deus e no reino dos céus. O reino de Deus é composto de quê? Da natureza do próprio Deus, das ações que o próprio Deus pode operar, e isso vem do céu para nós, não tem nada a ver com a terra. Então o reino de Deus fala de salvação. Você recebe a salvação pela graça. Você não faz nada para ser salvo. O único papel que você tem que fazer é o quê? Aceitar, confessar com a sua boca e crer com o seu coração. Acabou. Não tem mistério. Quando você faz a oração de renúncia, dizendo, eu não quero outro Deus para a minha vida, eu quero seguir a Jesus, e você faz isso publicamente com a sua boca, crendo com o seu coração, desce uma caixinha, estou falando assim para você alcançar, desce uma caixinha do céu com uma chave, que está escrito assim, eternidade, está escrito assim, salvação, está escrito assim, filho. Quando você recebe Cristo como seu Senhor e Salvador, Ele te faz filho, Ele te dá a chave de casa. Ele te dá a chave de casa. Porque agora você é filho, filho tem que ter a chave de casa. Você recebe a chave. Você não fez nada, não houve sacrifícios. E qual é a outra particularidade do reino de Deus? A manifestação de Deus sobre a vida. Ele libera sobre nós governos de dons. Quando você já nasce, você já nasce com o dom dentro de você. Você não fez nada para desenvolver ele. Os moleques já nascem na barriga da mãe chutando bola. Já nasce na barriga da mãe. Eu vi vídeo do menininho no Instagram esses dias, sei lá quantos anos ele tem, 5, 6 da idade da tua, vestido de médico. Quem já viu esse vídeo? Ele falando sobre doenças, estudando o corpo humano. Irmão, que criança dessa idade quer estudar corpo humano? Tem nele alguma coisa, Deus já deu. Que ele não fez nada, que é dele. Os dons são dados, são presentes. O que eu posso fazer é orar para Deus me dar mais alguns. E às vezes ele fica econômico, né? E a gente fica pedindo para ele dar mais. Mas é reino de Deus, vem do céu para mim. Não faço nada para merecer. Você entendeu? Diga amém. Mas a Bíblia está falando de quê? Do reino dos céus. Então diga para esse irmão que está ao seu lado assim: você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Diga, você ganhou uma caixinha. Então a chave da casa lá. E o reino dos céus, pastor? O reino dos céus é a porção que é operada sobre a terra. Não vem do céu para nós, é daqui para lá. É por isso que quando João Batista foi anunciar Jesus, ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele não disse o reino de Deus.
O reino dos céus, o que ele estava dizendo? Chegar agora o momento. O presente você já ganhou, né? Você já foi presenteado, glória a Deus. Agora vai chegar o momento onde você vai trabalhar para ser parecido com Ele. Agora você vai começar a se mover para gerar em você identidade do reino. Nós vamos nos transformar para ficar cada vez mais parecidos com aquele que é nosso Pai. E esse é o processo que o reino dos céus constrói em nós. E ele começa a operar. O reino dos céus é conquistado por, e quem se esforça, se apodera dele. Não é com carinho, irmão. Tem hora que você vai ter que ser violento com você mesmo, no sentido de dizer, eu vou mudar e acabou. O meu passado não manda mais em mim. As minhas dores não mandam mais em mim. Eu vou crescer, eu vou viver o que Deus tem, eu vou experimentar a porta que Deus tem aberta para a minha vida. Vai tomar no esforço, vai tomar na violência. Por quê? Porque vai depender de um comportamento seu. Mas observe o texto, ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo. Nessa parábola, ele compara o reino dos céus a uma semente de mostarda. Vai comigo, por favor, no 17, Mateus 17. Versículo 20, olha o que ele diz. Jesus dizendo: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo, se tiveres fé. O que está escrito aí? Como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para colar, e ele passará, e nada vos será. Então no Mateus 17, Jesus compara a fé ao grão de mostarda. Ele diz, briga com os discípulos, que os discípulos passam uma vergonha, e ele diz assim, se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, ele não disse do tamanho de um grão de mostarda, que é onde a gente vê em muitas versões bíblicas por aí. Se ele estivesse dizendo que você precisava da fé do tamanho de um grão de mostarda, eu ia dizer para você rasgar a Bíblia Sagrada. Por que, pastor, essa violência toda? Porque se ele disse que você precisava da fé do tamanho da cabeça de um alfinete, e nada aconteceu na tua vida até agora, o texto é mentiroso. Porque não é possível que você não tenha uma fé do tamanho da cabeça de um alfinete. Só para sair de casa você teve que ter fé. Só para sair do lugar do seu trabalho e entrar no ônibus você teve que ter fé. Fé de que nada ia te acontecer, fé que mal não ia acontecer sobre você e seus filhos, que você ia conseguir chegar aqui de forma saudável. Teve ou não teve? Então, não é possível que uma fé tão pequena não tenha gerado ainda os milagres que você precisa. É porque ele não está falando de tamanho. Ele não está falando do tamanho. Se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, ele está dizendo para você, você tem que ter a fé como o grão. Ele está comparando a estrutura, ele está comparando a forma, ele está comparando o resultado final dela. E como que isso funciona, pastor? A semente do grão de mostarda é menor que a cabeça de um alfinete. Depois que ela é plantada, ela cresce rápido. E ela chega a uma árvore frondosa de 2 metros de altura. É a menor semente e a maior árvore. Diga comigo. A menor semente e a maior árvore. O que Jesus estava dizendo quando ele prega para a fé, para eles, para os discípulos? Se vocês tiverem fé, qual foi o termo que ele usou? Você está aí? Se tiverem fé, como um grão de mostarda, você vai dar ordem para esse monte sair daqui, ele vai sair para lá.
O que ele quer dizer com isso? Ela pode começar pequena, irmão, mas ela não pode parar de crescer. Ela vai começar pequena. Hoje você acredita mais ou menos. Amanhã você acredita um pouquinho mais. Depois do outro dia um pouquinho mais. E um pouquinho por dia. Um pouquinho por dia. Até que você vai dizer: sai da minha frente, porque eu vou passar. E nada vai te impedir ou te bloquear, porque você chegou no como, não no tamanho. Só que nessa parábola, Jesus não comparou o grão da semente da mostarda com a fé. Ele compara a semente do grão da mostarda com o quê? Lê aí no 13. O reino dos céus é semelhante. Semelhança é aparência. E ele está dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda. E ele continua a história. Observa. Irmão, eu vou ensinar você a ler Bíblia nesses dias. Tem muita coisa que você está perdendo de Deus, porque você não entende o texto. E a gente não pode revogar aquilo que a gente não compreende. A gente não pode pedir para estabelecer na nossa vida aquilo que a gente não alcança. Cutuca essa irmã que está do seu lado e diga para ela: quarta-feira você vai sair daqui craque. Uma parábola ele propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem, lê aí, que o homem tomou e plantou. Tem dois verbos, duas ações. Lembra que eu disse que quando você aceita Jesus, você ganha 2 presentes? Uma caixinha com uma chave. Você agora é filho, tem salvação. A eternidade é para você. Seja bem-vindo à casa do Pai. Mas no outro a gente tem uma semente que você tem que tomar. Está aqui, ó, na mão dele. Você vai lá e toma. Por quê? Você está dizendo: eu tenho direito a ela? Então eu quero. Eu posso botar um monte de nota de R$100, R$200 aqui em cima. Se você não levantar o bumbum da sua cadeira e vir buscar, o dinheiro vai continuar aqui. Por mais que eu tenha dito que cada nota aqui é para um de vocês. Se não levantar e vier buscar, a nota vai continuar aqui, sim ou não? O reino dos céus é a mesma coisa. Você precisa tomar ele. Você precisa se posicionar para tomar ele. Então o primeiro verbo é ele toma. Depois o que ele faz com essa semente? Ele planta. Ele dá a ela a oportunidade de ser gerada, de crescer, de se manifestar. Ele pega, ele toma aquilo que é dele por direito, planta e diz: vai crescer. O que eu tenho que fazer para crescer? Tem que regar, a gente vai regar. Tem que mexer na terra, a gente vai mexer na terra. Mas ela vai crescer. Ela vai crescer ao ponto dela ficar tão grande, olha o que diz o texto. De modo que as aves do céu vão vir e vão se aninhar nos seus ramos. O que ele quer dizer com isso? Ela vai ser grande, ela vai ser alta e vai ter ramos. Onde vai vir ave de tudo que é lado e vai fazer ninho nos seus ramos. De tão estruturada, forte que ela é. Pastora, já entendi. Mas o que isso quer dizer? Ele quer dizer que no momento que você toma a porção do reino dos céus sobre a sua vida, você toma com ele uma responsabilidade de mudança. Você não quer só ser filho. Você quer ser o filho que desfruta das bênçãos de Deus aqui. Eu não sei você, mas eu não quero só não ir para o inferno. Eu quero viver a promessa. Eu quero viver tudo o que Deus disse que ia fazer na minha vida. Eu quero me ressignificar e lançar por fora tudo aquilo que me prendia, que me amarrava, que me bloqueava, para ser livre e conquistar. Mas eu não posso fazer isso de outra forma, a não ser que eu permita que o reino dos céus chegue na minha vida. E como é que o reino dos céus chega na sua vida? Te dando a oportunidade de mudar. Quer ver uma ação do reino dos céus na vida de Jesus? Foi quando ele encontra aquela mulher que foi pega em adultério. Todo mundo pronto para tacar pedra nela. E aí
ele escreve na areia, e aí diz para eles: quem aqui nunca pecou? Atira a primeira pedra. Todo mundo tem juízo, recolheram a sua insignificância, ninguém tacou pedrinha nenhuma, foram embora. E o que ele fala para aquela mulher? O que ele diz para aquela mulher? Os teus pecados estão perdoados. O que mais? Viva o reino dos céus. Se comprometa a ser uma pessoa diferente e especial. Não peques mais. Não volte a ser o que você era. Não viva debaixo do mesmo jugo. Não esteja condenado às mesmas prisões e às mesmas sentenças. Se revolta. A gente se rebela com tanta coisa, ao invés de se rebelar para o lado bom. Até quando você vai deixar a sua vida ser escrava de pecado? Se rebela. Se rebela nas circunstâncias que te fazem mal. Se rebela. Dá um grito aí. Dá um grito aí. Dá um grito de libertação. Diga: ei! Se rebela! Porque o reino dos céus é conquistado por esforço. E Deus está dizendo, sabe, a semente da grão de mostarda que você vai plantar, e ela vai começar a crescer, vai começar a ser vista, vai ficar bonita, e vai começar a ninhar ave. É isso que eu vou fazer, para que as pessoas vejam que eu tenho operação para construir a sua vida. Você não entendeu, não? Ele não comparou você ao grão de mostarda. Não é que você nasce pequenininho e vai crescer e vai ser bênção na vida de ninguém. Ele não comparou você à semente, ele comparou o reino. A tua função é tomar e plantar, é dizer para o Senhor o que precisa para o reino crescer. O que precisa para o reino dos céus se manifestar na minha vida hoje? Quebrar as sentenças, arrancar meus jugos, eliminar de mim as pedras de tropeço, porque eu quero avançar, eu quero crescer. E quando o reino começa a crescer, as pessoas começam a ver na sua vida que tem algo diferente. Não é você que está crescendo, não, é o reino que está crescendo, aliançado contigo. Quando o reino dos céus se manifesta, amigo, o caráter muda, a personalidade muda, o comportamento muda, e aí você começa a trazer sobre a sua vida o requisito que é: aonde eu for, as bênçãos de Deus. Aonde eu for, as bênçãos de Deus. Aonde eu for, as bênçãos de Deus. Por que elas não seguem você hoje? Porque o reino dos céus vem para trazer galardão para aqueles que estão lutando, para aqueles que estão buscando, para aqueles que estão conquistando, para aqueles que estão dizendo: não vou hoje. Hoje eu não vou, porque eu vou vencer o mal hoje. Eu vou derrubar. Eu preciso que o reino dos céus se manifeste sobre a minha vida. Eu preciso que as sentenças caiam para eu poder viver o que Deus tem para mim. Você está me alcançando? Diga amém. Eu preciso terminar. Deixa eu dizer uma coisa para você na autoridade do nome de Jesus. Quando o reino dos céus começa a crescer, você vai viver coisas que nunca viveu. Por quê, pastora? Porque quando você passa a obedecer, você colhe na obediência. Quando você passa a ser grato, você colhe pela gratidão. Quando você é fiel, você colhe pela fidelidade. Quando você está santificado, você colhe pela santificação. Teu Deus ama te dar presente. A Bíblia diz: Ele é galardoador. Mas qual pai, em sã consciência, vai dar presente caro para filho injuriado, malcriado e rebelde? Tem um monte de presente para liberar sobre a tua vida. Mas Ele está dizendo: vamos trabalhar a obediência, vamos trabalhar a fidelidade, vamos trabalhar compromisso, vamos trabalhar a estabilidade, vamos trabalhar filho, porque o reino dos céus vai se manifestar sobre a tua vida. Fica de pé que eu quero profetizar. Durante muito tempo, você viveu Deuteronômio 28, a partir do versículo 15. Uma vida de colheitas e maldição por conta de desobediência. Você tem problemas financeiros?
tem histórico de problemas familiares, tem dificuldade de romper profissionalmente, e às vezes parece que Deus não está te vendo. E eu vim aqui para dizer para você que o nosso Deus está disponível com a semente aqui e dizendo: quem vem tomar hoje? Quem quer a mudança genuína? Porque muitas vezes a gente quer a bênção, mas a gente não quer pagar preço. Irmão, isso não existe em lugar nenhum. O teu presente você já ganhou, você tem a chave do casa do Pai. Você não vai queimar mais no inferno, diga graças a Deus. Ele te convidou para viver a eternidade, já está bom, nós não merecemos. Nós não merecemos a operação de dons que Deus derrama sobre nós, nós não merecemos. Mas Ele nos deu. E o que Ele quer de nós? Que a gente comece a trabalhar aqui, para ser espelho de lar. Que a gente comece a viver o reino aqui. E o que é viver o reino dos céus aqui? Amigo, é se colocar disponível para mudanças. Eu preciso dizer, Deus está dizendo, eu vim aqui hoje, eu disse para minhas pastoras, eu vim aqui hoje para revogar sentenças de juízo. Histórias repetidas desde a 3ª e 4ª geração. Não é porque o sangue não te alcança, é porque você está rejeitando o reino dos céus. Quando você aceita o reino dos céus e planta ele, irmão, ele vai começar pequenininho, como toda outra semente, mas amigo, ele vai impulsionar você para ser transformado dia após dia. E uma vez que você obedece uma sentença, você ganha um presente. Uma vez que você se posiciona com fidelidade, Ele te honra aqui. Então é notório que eu preciso viver o reino dos céus para viver essa experiência que eu quero na terra. Eu não quero ser mais um, e eu quero crer que você também não quer ser mais um dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu trabalho. O que a gente precisa fazer? Buscar o reino dos céus. Não é porque os companheiros do trabalho roubam que você vai roubar. Quando todo mundo roubar e você disser, eu não vou roubar, cai uma moedinha do céu na sua conta assim, trim, trim, trim. Deus dizendo, eu vou te honrar e vou honrar a tua obediência. Deus está vendo tudo. Pequenos gestos, pequenos comportamentos, pequenas escolhas, não se engane. Eu vou chegar lá só quando eu estiver santo. Não, amigo, o tempo que você veio aqui e não bebeu, está contando a teu favor. A decisão de estar sentado aqui 2 horas para ouvir a palavra de Deus está contando a teu favor. A manifestação do reino precisa chegar para mudar a sua vida, para mudar a sua história. Deixa eu orar por você. Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Que venha o reino dos céus sobre nós. As sementes estão disponíveis. Que possamos tomá-las e plantá-las. Edificar uma nova construção. O que passou, passou, não tem conserto. É daqui para frente e é agora. Então, em nome de Jesus, deixa essa árvore crescer. Deixa essa árvore crescer. Deixa ela começar a comandar a tua estrutura, as tuas escolhas. Deixa ela começar a ditar para você a performance, a forma. Na vontade de Deus vai mudar tudo. A honra vai chegar. A porta vai abrir sem você precisar fazer esforço. Os presentes do céu vão começar a descer. Porque você escolheu obedecer. Você escolheu fazer aquilo que o Pai está te pedindo. Na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Que venha o reino dos céus sobre nós. Rasga agora. Rasga agora os decretos e juízos. Nome de Jesus. Que regiam no mundo espiritual, impedindo o teu povo de avançar e prosseguir. Quando o reino vem, os decretos de juízo são rasgados. Quando
quando o reino vem, novos decretos são escritos. Hanura, Biabashemi Naroba Bashayarash. Uma nova pessoa vai nascer. Um novo homem, uma nova mulher. Emanaya Shori Kabaraya Sheminai. Vai dar certo. Vai ter mudança vista e ouvida. E ela vai crescer. E ela vai crescer tanto que vai vir gente de tudo que é lugar para se alinhar no teu comportamento, para fazer ninho na tua obediência, na tua fidelidade. A sua vida compatível ao reino vai trazer gente, vai atrair gente. Ah, minha Nabayas, você não valia nada até o reino dos céus chegar até você. Não tinha valor sobre a tua vida até o reino dos céus chegar. E o reino dos céus está dizendo: eu estou rasgando hoje. Você quer mudar? Eu estou rasgando hoje.